Vamos lá, gente. Eu não sei se eu tava ao vivo ou não. E aí, pessoal, eu não sei se eu tava falando aqui sozinho ou não, se caiu a conexão ou não. Mas vamos voltando aí. Ei, Francis, tudo bem? Você tá me ouvindo bem? Se você estiver ouvindo bem, dá um joinha aí pra mim, por favor. Eliana, você tava me ouvindo, Eliana, ou não? Eu não sei se eu tava falando aqui sozinho ou se você estava ouvindo. Eu parei o primeiro vídeo e fui continuando aqui de novo. Peraí. Ei, Bruna, Imara, Sani, Célia, tudo bem? Estão me ouvindo? Bruna, dá um joinha aí pra mim. Ei, Jaqueline, tudo bem? Pessoal, se estão me ouvindo, dá um joinha aí pra mim. Ei, Julieta, colega lá do Sul, tudo bem, minha querida? Mara. Ok, então vamos lá. Eu não sei onde parou, tá? Mas a gente tá falando de olho seco. Vou dar um panorama aí sobre olho seco, vou dar uma repetida aí já, pessoal, porque tô no segundo vídeo já. Primeiro, eu não sei até onde foi, mas então, a gente tá falando de olho seco. Vamos falar um pouquinho sobre essa doença, vamos falar um pouquinho sobre sintomas, diagnóstico e como que o paciente pode tentar melhorar. A gente tem visto que o olho seco tem piorado aí nessa pandemia, e não só por questão de celular, das telas do computador, etc, tá? Pessoal, eu não sei até onde vocês viram, mas então eu vou dar um panorama de novo aí, tá? Para o pessoal que entrou agora. O que é olho seco? Olho seco é uma deficiência da lágrima que pode ter uma deficiência na sua qualidade ou na sua quantidade. Olho seco hoje é uma doença extremamente estudada no mundo inteiro, uma doença de caráter inflamatório, super complexa, e a gente está estudando isso há muitos anos. Eu particularmente desde 2007 que eu estudo olho seco e venho tratando especificamente esses pacientes no meu consultório. Quais são os fatores de risco, pessoal, para olho seco? Quem que corre mais risco de ter olho seco? Primeiro, nós mulheres, tá? Nós temos mais fatores de risco para olho seco do que os homens. Com o envelhecimento da população, isso está ocorrendo um fenômeno mundial nesse sentido. A cada década de vida a gente piora o olho seco mais ainda, tá? Raça asiática também é um fator de risco para olho seco, tá? Doenças reumáticas, como a síndrome de Sjögren, é também um fator de risco para a síndrome do olho seco. A síndrome de Sjögren é uma síndrome que afeta o olho, as glândulas lacrimais, dando olho seco, a boca, dando boca seca, e pode ser acompanhado também de artrites nas nossas articulações, tá? Uso de computador, uso de ar-condicionado, uso de medicações via oral, como antipertensivos, antialérgicos, ansiolíticos para ansiedade, remédios antidepressivos, alguns medicamentos que a gente toma podem influenciar na questão do olho seco. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Dá um oi aí. Senão eu acho que o vídeo para e eu nunca sei se tá ok ou não. Gabi, dá um joinha aí de novo. Tá, ok. Vamos lá. Então, vamos lá. Uso de computador, uso de celular, tratamento do glaucoma. Quem usa colírio para glaucoma tem também um fator de risco aumentado para síndrome do olho seco. Quem fez cirurgia nos olhos, catarata, glaucoma, cirurgia de miopia, cirurgia de pálpebra, cirurgia de retina, pode ter também um olho mais ressecado por causa de cirurgia ocular. Então, pessoal, a gente tem um fator de risco muito grande. Imagina assim, sexo feminino, 50% da população quase. Envelhecimento, grande parte da população.
Disfunção das glândulas. Grande parte da população tem essa disfunção das glândulas. E isso a gente sabe no consultório examinando o paciente. É um grande fator de risco para olho seco. 80% dos olhos secos do mundo são devidos a essa disfunção de glândulas. E elas alteram muito na menopausa, sexo feminino, consequentemente, com envelhecimento, com tratamentos de colírio para glaucoma, com doenças de pele que o paciente possa ter, medicações, enfim, uma série de patologias, de fatores de risco podem alterar o olho seco, tá? Então, olho seco no Brasil, pessoal, 13% da população tem olho seco no Brasil. 5% vão ter doença grave. Então, é algo que a gente precisa sempre ter muita atenção. Então, os subtipos de olho seco, como eu falei no primeiro vídeo, são o olho seco por déficit aquoso e o olho seco por déficit lipídico, ou seja, um olho seco que tem uma característica de ter menos quantidade de aguinha nele, e o outro olho seco que pode ter a quantidade de água adequada, porém ele evapora muito rápido, tá? Então o olho fica ressecado. 80% dos olhos secos do mundo são por esse motivo, porque há uma evaporação acentuada da lágrima. O olho fica ressecado. E o que o pessoal sente, gente? Quais são os sintomas do olho seco? Vermelhidão, sensação de secura. Meu celular tá caindo aqui, tô sem o tripé. Sensação de secura, o olho ressecado, lacrimejamento, um lacrimejamento paradoxal. O olho tá ressecado, mas tem uma descarga do organismo ali tentando lubrificar o olho. Mas é uma lágrima de má qualidade, é uma lágrima, uma secreção reflexa, não é essa secreção basal, isso que a gente quer melhorar, essa secreção dessa piscada aqui, isso que tem que lubrificar bem o nosso olho, tá, pessoal? Desconforto visual, dor, o paciente sente dor quando tem olho seco, tá? Então, os sintomas, repetindo, são esse: vermelhidão, coceira, lacrimejamento, secreção aumentada, matinal, vermelhidão, sensação de secura, tudo isso pode ser olho seco. Desconforto visual, quando você pisca, melhora, dor nos olhos, e muitas vezes essa dor é acentuada, tá, pessoal? A gente não deve negligenciar essa doença. Por quê? Porque essa doença tem vários estágios. Se a gente negligenciar, o que pode acontecer? Do estágio leve, você passa para o moderado. Moderado, você passa para o grave. E aí você vai ter uma diminuição muito grande da sua qualidade de vida, além da qualidade visual. Por quê? Porque você passa a ter dificuldade nas suas atividades de rotina. Atividades de leitura, ver televisão, dirigir, usar um computador, qualquer coisa que exige uma atenção maior da visão, você passa a ter dificuldade, tá? Então a gente precisa prestar atenção nessa doença, tratar especificamente com o seu médico oftalmologista, tá bom? Lembrando que se a gente não tratar, a gente cria um círculo vicioso que vai criando mais inflamação sobre a nossa superfície ocular, e aí a gente vai criando mais secura, e a gente vai criando morte celular, até que a gente vai chegando a estágios mais avançados dessa doença, tá? Bom, então a gente falou aí mais ou menos de fatores de risco, de sintomas do olho seco na população do Brasil, nos tipos de olho seco, né? O olho seco por déficit aquoso, olho seco por déficit lipídico, tá? E a gente pode falar um pouquinho mais agora de diagnóstico, de como a gente faz o diagnóstico, tá? Fiz um roteirozinho aqui para não me perder para falar com vocês. Diagnóstico no consultório, pessoal. Anamnese bem feita, médico com paciente. Investigar o dia a dia do paciente. Investigar como é o trabalho. Investigar como são as horas de lazer quando ele chega em casa. Investigar os remédios que usa. Se tem tratamento para glaucoma. Se já fez alguma cirurgia ocular.
qual cidade que ele mora, se mora numa cidade que tem o ambiente já mais ressecado, ou se mora numa cidade com ambiente mais poluído, como nós vivemos aqui em Vitória, se usa muito ar-condicionado, se usa muito computador. Todos esse questionário específico para a doença do olho seco a gente tem que fazer. Uma consulta bem feita de olho seco é uma consulta demorada, tá, pessoal? Uma consulta que vai no diagnóstico mesmo do problema. Tem questionários específicos para saber da doença do olho seco, tá? Questionários internacionais para saber sobre essa doença. Questionários validados que a gente vai conversando com o paciente. Bate papo, ele responde, ele faz um score, ele mesmo já vai entendendo em qual momento da vida ele tem mais ressecamento. A gente vai educando esse paciente, a gente vai falando para ele os fatores de risco, os remédios que ele usa que são fatores de risco, o que ele já fez de cirurgia, a doença que ele tem, que possa ser fatores de risco para a doença do olho seco. Então, primeiro, um questionário bem feito, uma análise dos fatores de risco junto com o paciente, para ele ir entendendo. A educação do paciente é uma das coisas mais importantes. Eu coloco como primeiro lugar no tratamento do olho seco, educar o paciente, tá? Depois a gente vai para testes diagnósticos que a gente faz especificamente dentro do consultório, na lâmpada de fenda, teste de Schirmer, colorações, osmolaridade, tudo isso ajuda a gente a fazer o diagnóstico de olho seco com testes objetivos e que a gente olha e vê realmente a lágrima evaporando ou uma quantidade muito ruim de lágrima com o paciente. Feito isso, a gente diagnostica e classifica esse paciente como sendo portador de uma síndrome de olho seco. Pode classificar como síndrome de olho seco por déficit aquoso ou por déficit lipídico, ou um misto aí, né, dessas duas situações. E a gente vai estagiar o paciente, para ver se esse paciente tem um estágio leve, moderado ou grave dessa doença. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Fátima, Getúlio, grande abraço, Getúlio, Mara, pessoal que entrou aqui, Guilherme, muita gente entrando aí na live. Pessoal, César Ronaldo, Flavinha, colegas aí da oftalmologia. Então, estão me ouvindo bem? Dá um joinha aí, César, Flavinha, vê se, só para eu interagir aí com vocês, para eu saber que vocês estão me ouvindo bem. A gente já está indo para a parte final da live, tá? Para a gente falar um pouco de tratamento e de Sani, beleza, Sani, Fátima, ok. Então vamos lá. Como que a gente faz tratamento, pessoal? Tratamento é algo que vai depender do estágio da doença, tá? O médico oftalmologista vai te orientar. Primeiro, educação do paciente. Segundo, lágrimas. Higiene dos cílios, isso é uma coisa que eu peço para todo paciente fazer. É algo que a gente pode ter na nossa rotina, pessoal, higiene dos cílios, para deixar o poro das glândulas que produzem uma parte da nossa lágrima bem limpinhos. Então é fácil demais, um shampoo neutro infantil, bota na palminha da mão, tá? Passa na água, faz uma diluição e faz uma higiene dos cílios, no banho mesmo. Depois, com o olhinho fechado, a gente enxágua. Pessoal, isso é um hábito que todo paciente deveria ter. Então, hoje a gente está em tempos de isolamento social, a gente está coronavírus, a gente está lavando as mãos, lógico, de uma maneira muito mais cuidadosa agora, porém é um hábito que a gente vai ter que manter isso no futuro. A higiene das mãos quando a gente chega de casa, antes de ir no banheiro e depois, antes de se alimentar e depois. E quanto à questão da higiene dos cílios, eu acho que é um hábito que todos nós devemos ter, tá? Eu falo muito isso com meus pacientes, tô vendo vários colegas oftalmologistas aí na live, Soraya, Esther, César, Flavinha, Sani, Rochelle, obrigada aí pela audiência, pessoal. Então, é uma coisa que a gente orienta muito para os pacientes, a higiene dos cílios, para tratar olho seco, tá? Lágrimas, e aí o médico ele vai te orientando na medida do possível, fazendo o seu diagnóstico. Angélica, minha querida professora, tudo bem?
Fazendo o seu diagnóstico, ele vai te orientar de acordo com o estágio da doença, tá? Então, lágrimas, educação do paciente, higiene dos cílios. Outra coisa, pessoal, beber bastante água. A gente no isolamento, a gente está na frente das telas, isso tem piorado o olho seco, tá? E uma outra coisa também que piora o olho seco é o estresse, pessoal. O estresse agudo que a gente está passando. O estresse com preocupação do vírus, se vai ficar doente, se não vai ter sintomas, se vai morrer, se vai ficar grave. Estresse com a parte financeira, que todos nós estamos sofrendo, alguns mais, outros menos, né? Todo esse estresse, ele aumenta a disfunção das glândulas. Se você combate o estresse também aumentando remédios ou tomando remédios para ansiedade, depressão, muita gente está tendo uma piora da saúde mental nessa época e isso tem piorado o olho seco também. Então, por que o olho seco está piorando no isolamento? Porque a gente está muito mais na frente das telas, do computador, do celular, do tablet, do Netflix, que seja. Com isso a gente pisca menos e a gente não lubrifica direito os nossos olhos. Os jovens também, que têm menos fator de risco, estão tendo mais olho seco por exposição acentuada a esses dispositivos eletrônicos, tá? Eles viveram a vida, nasceram na era da tecnologia, não sabem viver a vida sem ter essa tecnologia em mãos. Então, os jovens também estão sofrendo de olho seco, as mulheres, pós-menopausa, o estresse aumentado, onde a gente aumenta a disfunção das glândulas, remédios que a gente está usando para ansiedade, para depressão, o sono que está inadequado. Muitas vezes a gente perde a rotina do nosso sono, a gente está mais preocupado, a gente não está dormindo bem. Então, esse sono inadequado, uma boa higiene do sono é importantíssimo para melhorar a qualidade do nosso filme lacrimal, pessoal. Então, as dicas que eu posso dar, né, no isolamento: beber bastante água, tentar controlar o estresse para não piorar o olho seco também. As pessoas reverem as suas medicações com seus médicos, tá? Dar pausas, dar paradas no uso do computador, do celular, para poder melhorar essa piscada, melhorar um pouquinho a lubrificação. A gente pode criar uma rotina, gente. A gente pode, cada 20 minutos, parar e olhar para longe e piscar adequadamente para que esse olho possa ir sendo melhor lubrificado. A gente pode usar um colírio lubrificante, sempre prescrito pelo seu médico oftalmologista. Então, essas pausas são muito importantes. Beber bastante água, como eu falei, pausar nos intervalos adequadamente, a cada meia hora para, pisca, bebe água, pinga um colírio, e aí a gente vai vivendo melhor, convivendo melhor, né, com a síndrome do olho seco, e é importante não deixar piorar. A alimentação rica em gordura boa é outra dica que eu quero dar para vocês. O que é gordura boa? Azeite, abacate, castanhas, né, as oleaginosas, castanha do Pará, castanha de caju, amêndoas, nozes. A gente pode fazer um mix, comer castanhas, linhaça, chia, peixes de gordura boa, salmão, atum, sardinha. A gente colocar isso na nossa alimentação. Muitas vezes eu peço para o paciente suplementar essa gordura boa também, com cápsulazinhas para melhorar aí a qualidade da lágrima. Beber água, pausas, diminuir os eletrônicos, diminuir também o ar condicionado na medida do possível. Ventilador também resseca bastante os olhos. Jovens, crianças, diminuir computador, diminuir também, os pais têm que dar um limite, porque senão o olho seco nos jovens tem aumentado muito. E também faço um outro alerta, aumenta também a miopia, tá, pessoal? Aumenta a miopia em crianças e jovens que ficam só com o olho para perto aqui, com a visão para perto nos celulares e tablets e computadores. A Sani está fazendo pergunta: qual a dose do que, Sani? Completa aí para mim.
Então, a visão tem piorado, a dor tem piorado, o desconforto visual piorado na quarentena, no isolamento social. Tem atendido esse pessoal de olho seco com piora dos quadros, com piora do estresse, com piora da disfunção das glândulas, tá? Então, isso a gente tem que tomar conta do sono, da diminuição dos computadores, pausas, lembrar de piscar, botar um alarme no nosso celular para lembrar de piscar, diminuir ventilador, diminuir ar-condicionado, os eletrônicos nas crianças também, nos jovens, diminuir estresse, melhorar a qualidade do sono. Quem está combatendo essa pandemia em casa, ingerindo mais álcool, não é uma boa estratégia, tanto para a saúde mental quanto para a questão do olho seco. O álcool vai piorar essa questão do olho seco também. Quem está fumando mais cigarro, tá? Também está piorando essa questão da lágrima. Então, é um desafio enorme que a nossa geração está passando agora com essa pandemia. A gente nunca pensou em passar algo assim. O estresse está agudo, já caminhando para um estresse crônico. Nosso lazer está na frente do computador hoje. E a gente tem que lembrar que essa doença é mundial, que essa doença nós mulheres temos um fator de risco muito grande só pelo fato de ser mulheres, e quanto mais envelhecemos, mais a gente vai ter. Os homens também têm olho seco, porém eles sentem com uma idade um pouquinho mais avançada. Alguns homens sentem mais jovens, aí depende se tem outros fatores de risco, como uso de lentes de contato, uso de colírios para glaucoma, alteração das glândulas de Meibomius, alterações de pele que pegam essas glândulas também, remédios que a gente usa, etc. Uma outra coisa também para as mulheres que eu quero dizer aqui é a questão da maquiagem, tá, pessoal? Maquiagem sobre os cílios, lápis, rímel, delineador, tem que ser muito bem limpos, tá? Tem que limpar muito bem, porque na área dos cílios é que estão as glândulas de Meibomius. As glândulas é que jogam essa gordura boa para a nossa lágrima. Por isso que eu falo para a gente ingerir gordura boa também, tá, pessoal? Na alimentação e muitas vezes na suplementação. Alguém me perguntou da dose, aí normalmente eu passo 2 comprimidos, acho que foi a Sani, né? De ômega 3. Às vezes algum paciente já usa prescrito pelo seu cardiologista, mas no mínimo 2 de 1 grama, né? Vai dar 2 gramas aí ao dia, tá? Isso aí para os médicos aí que estão assistindo para prescreverem para os seus pacientes, tá? Limpar os cílios pós-maquiagem. Gente, isso é muito importante. Nós, no Brasil, usamos maquiagem de maneira errada. A gente não troca a maquiagem na frequência que a gente deveria trocar. A gente faz a linha d'água aqui, a gente usa o lápis em cima dos poros das glândulas. Então, isso é um erro muito grande que a gente faz nas nossas maquiagens, tá? Isso atrapalha enormemente a glândula de Meibomius e o olho fica extremamente ressecado, irritado, também podendo ter alergias. Alguém me perguntou de cílios postiços, esses colados. Isso é um terror para glândula de Meibomius, pessoal. Então eu não aconselho cílios postiços. Se você vai numa festa, alguma coisa, e você vai fazer uma produção elegante, você pode até usar aquele cílio postiço, mas aquele que você vai tirar após a festa, tá? Não esses cílios que ficam aí 2, 3 meses. Isso para higienizar é super difícil. Eu não recomendo esses cílios que ficam mais do que o período aí da sua festa, tá? Então, se você quiser se arrumar, fazer uma maquiagem bonita, elegante, usa aquele cílio postiço e que depois você vai retirar. Chegou da casa, em casa você vai higienizar. Alguém tá me pedindo aí para repetir como que higieniza os cílios. Pessoal, existem produtos específicos para higiene dos cílios que o seu médico pode te indicar. Eu gosto muito do shampoozinho infantil, pode ser o shampoozinho Johnson, um shampoo neutro, que você passa um pouquinho na palma da mão, passa um pouquinho na água,
para poder fazer uma diluição, uma espuminha, e você fecha os olhos e higieniza os cílios, que você vai estar higienizando o poro das glândulas que produzem parte da nossa lágrima. Então, esses poros têm que estar limpinhos. Se eles não estiverem limpinhos, a glândula não produz, o poro fica tampado, a glândula não joga para sua superfície ocular uma lágrima de qualidade adequada, tá? Então, limpar a maquiagem é muito importante. Se você não usou maquiagem sobre os olhos, limpar os cílios de rotina é muito importante. Com um shampoozinho neutro, infantil, dilui um pouquinho em água e você higieniza os cílios, tanto de manhã quanto à noite. Isso, gente, tem que ser uma rotina da população em geral. Isso é um hábito muito bom para as pessoas, tá? Acho que foi a Eliana que perguntou, tá aí, Eliana, para você. Então, vamos lá, pessoal, para a gente finalizar aqui as dicas sobre o tratamento do olho seco, né? Primeiro, veja sempre o seu médico oftalmologista, não se automedique, tá? Isso é muito importante. Em caso, o que você precisa fazer? Beber água, ingerir gorduras boas na alimentação, ter uma alimentação saudável, sono bom, tá? Diminuir eletrônicos, dar pausas e piscar adequadamente, piscar de maneira tranquila e leve para que você tenha uma renovação do seu filme lacrimal. Diminuir ventilador e ar-condicionado na medida do possível. Controle do estresse, melhorar a qualidade do sono, dormir melhor. Diminuir ingestão de álcool, diminuir tabagismo, diminuir a sua exposição à poluição ambiental. Então, por exemplo, a gente vai sair de casa, sempre óculos, pessoal. Óculos é uma barreira física ao vento, tá? Ele não vai vedar totalmente, mas ele é uma barreira física ao vento e diminui a exposição ao vento, diminui a sensação de secura para quem já tem olho seco. Eu sempre digo aos meus pacientes para usarem óculos de sol. Óculos de sol são protetores contra a radiação ultravioleta, então vai te também proteger de tumores, de catarata precoce, de câncer de pele na região palpebral. Então, o óculos de sol é importantíssimo. Igual a gente passa filtro solar na pele, a gente tem que ter óculos de sol de proteção contra a radiação ultravioleta, e também pode ser uma barreira física ao vento para quem tem olho seco. Então, uso de óculos nas atividades externas, uso de óculos nas atividades esportivas, tanto para proteger contra trauma ocular, como também para proteger de corpos estranhos, areia, vento, poluição, etc. Tá? Rever suas medicações com seus médicos, tá? Algo que possa ser modificado em termos de medicação sistêmica. Atenção, pessoal, não vão parar aí de tomar os remédios, tá? A gente precisa de fazer tratamento com seu cardiologista, com seu neurologista, com seu psiquiatra, com seu reumatologista, com seu ortopedista, enfim, com qual médico for. A gente precisa fazer tratamento contínuo. E a gente tem que decidir juntamente, ou você com seu médico, ou a gente troca ideia entre um médico e outro para saber se pode melhorar alguma coisa em relação à medicação sistêmica, mudar a dose ou trocar de classe terapêutica de remédio. Medicação tópica, colírios, também a gente pode discutir com o paciente se a gente pode melhorar a qualidade de colírios, associar lubrificantes em forma de colírio em gel, a higiene dos cílios, se a gente vai colocar colírios anti-inflamatórios para tratar o paciente, imunomoduladores. Isso aí vai vir no tratamento junto com o médico no consultório mesmo, pessoal. Não cabe aqui a gente falar desse tipo de tratamento, é de acordo com cada estágio. O que eu quero dar é de dicas para o dia a dia, vocês em casa, o que vocês podem fazer. A grande importância, quero que vocês entendam a grande importância da higiene dos cílios, a grande importância de piscar, a grande importância de limpar a maquiagem, a grande importância de hidratar-se,
e usar o óculos, né, nas atividades externas. Eu acho que era isso que eu queria dar de dicas para vocês. A gente já está com quase 1 hora. Eu fiz uma primeira live e aí eu desliguei, fiz uma segunda agora, mais ou menos com o mesmo conteúdo, tá? Fica salvo no Instagram. Eu acho a importância de você ir ao médico oftalmologista para fazer um diagnóstico diferencial, porque pode ser outras doenças, pode ser alergia ocular, pode ser blefarite, outras infecções de pálpebra, alguma alteração das glândulas, pode ser olho seco também. Tá? Então, se você coça muito os olhos, é hora de ir, porque uma das coisas que a gente não pode fazer é coçar os olhos, tá, pessoal? A gente não pode coçar os olhos. Esse ato de coçar os olhos leva a uma diminuição da força da nossa córnea. Essa córnea, ela pode ser agredida por esse fator mecânico da gente, sofrer uma deformação na sua curvatura. Então, em vez dela ser assim, ela vai ficar assim, tá? Isso de maneira grosseira aí para explicar para vocês, formando uma doença grave chamada ceratocone. Reconectou aqui, pessoal, deu uma pausa. Eu voltei para vocês. Fala um oi aqui antes que a live acabe. Vocês estão me vendo e ouvindo? Estão me vendo? Mara, Flávia, Sani, estão me ouvindo agora? Dá um joinha aí, pessoal. Elizabeth, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Alguém dá um joinha aí para eu saber. Ótimo. Então, para a gente terminar, a gente não pode coçar os olhos, tá? Crianças, especialmente, que estão em fase de crescimento, em fase de formação, criança que coça o olho vai gerar uma doença grave chamada ceratocone. Esses dias eu atendi uma criança de 8, 9 anos, por aí, 10, 9, 10 anos, um coçador crônico, já com baixa de visão importante, já com ceratocone, filho de uma colega que estudou comigo no colégio, e ela falou, poxa, a gente não tem informação sobre essas coisas. Então, gente, atenção, levem seus filhos aos médicos oftalmologistas para fazer exame de rotina, tá? Não deixa coçar olho. Dá uma doença grave chamada ceratocone que diminui a qualidade de vida da criança no futuro, vai diminuir a escolha profissional, vai limitar a vida dessa criança. Então, não deixe as crianças coçarem os olhos. Os adultos, a mesma coisa, a gente não deve coçar os olhos. Tem colírio para evitar coceira? Flávia, tem que ir para a gente saber o diagnóstico certinho da sua coceira, tá? Procura seu médico. A gente está atendendo normalmente com todos os cuidados aí no consultório em tempos aí do coronavírus, tá? Cuidados na higienização do ambiente, do consultório, equipamentos de proteção individual para os médicos, para a equipe. Os pacientes todos também têm ido de máscara, isso tem colaborado bastante aí para a gente proteger, né, um ao outro. Tá? Então, não se automedique, procure um médico oftalmologista para fazer o diagnóstico certinho. Porque você pode ter desde uma alergia quanto a um olho seco e precisar de um tratamento específico, tá bom? Eu acho que não tem mais nenhuma pergunta, pessoal, a gente já deu 1 hora, são quase 8 horas aí. A gente vai continuar com essas informações em tempos de coronavírus para vocês.
Uma próxima live aí vai ser sobre os cuidados com lente de contato e com a limpeza dos óculos, tá? Pra gente também diminuir o nosso risco aí de contaminação, porque através dos olhos é das portas de entrada, né? Por isso, não levar a mão nos olhos, não levar a mão no nariz, não levar a mão na boca. Por isso, o uso de máscara que tampe o nariz e boca e um óculos que tampe os olhos. Isso já diminui bastante a chance de você contaminar-se aí colocando a sua mão no seu rosto, tá? No mais, pessoal, é isso aí. Obrigada aí pela participação de vocês. Vamos continuar nessa proteção mútua aí, de todos nós nos protegendo com o uso de máscaras, lavando bem as mãos, mantendo um distanciamento social, que isso tudo vai passar e, se Deus quiser, sairemos melhores aí como pessoas e como sociedade. Tá bom? Cuidem-se bastante. As próximas lives eu vou divulgando aí no meu canal no Instagram. Essa live deve ficar salva 24 horas aí no meu Stories, né? E também vai pro meu canal do YouTube, que é o Ophthalm Center Clínica de Olhos, tá bom? Então depois a gente salva a live, vai lá pro canal do YouTube, tá bom? E lá também tem entrevistas sobre olho seco, outras entrevistas aí que eu já dei. E outra coisa legal também, quem quiser entrar no site que eu fiz de olho seco, www.tudosobreolhoseco.com.br. É um site que eu fiz só sobre a doença olho seco, e quem quiser estudar mais vai ali ter todas as informações sobre essa doença, todas as informações sobre tratamento, tá? Existe tratamento com laser hoje que melhora bastante aí a disfunção das glândulas, mas isso é num bate-papo entre médico e paciente mesmo. Aqui eu queria dar uma geral assim para o que vocês podem melhorar em casa. Tá bom? Obrigada mais uma vez, gratidão aí pela participação de vocês. Até a próxima live. Beijão, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite.